começamos a se ver mais aqui no interior do apartamento modelo do eApartments e eu estou aqui com a arquiteta responsável, Emanuele Livinali. Emanuele, como que foi conceber esse projeto tão bonito assim? Como é que vem a inspiração, de onde vêm as ideias? Acho que o mais mágico da arquitetura é quando a gente entende que cada espaço ele é único, ou ele deveria ser. Então, quando a gente concebeu esse projeto, assim como todos os que a gente concebe no escritório, a gente pensa numa metodologia única, que é o método unicidade. Esse método que a gente patenteou, ele significa o quê, né? Um espaço, ele precisa ter textura, ele precisa ter cheiro, ele precisa ter cor. Então, quando a gente unifica tudo isso, a gente cria contraste de sensações e como se você entrasse num lugar e pensasse assim, tem algo diferente aqui. Eu não sei exatamente o que, mas tem algo diferente aqui. E isso se dá pela textura natural, pelo papel de parede, pelas cores, né? Então, essa concepção, ela se baseou nisso, que as pessoas entrassem aqui porque é um apartamento modelo. Então, veja, eu não tenho uma persona definida, certo? Eu tenho pessoas que entrarão nesse lugar. É mais difícil, né? Porque eu vou agradar quem, né? Quem é esse meu público? Então, a gente pensa o quê? Quais são as sensações que o ser humano quer sentir? Então, quando eu adentro o espaço, eu preciso que a pessoa pense, opa, deixa eu respirar, tem alguma coisa diferente aqui. E aqui foi a leveza, foi a sensação de amplitude, então a gente trouxe cores claras. Mas nem por isso ele ficou um apartamento comum, aquele nude, aquela sensação que tudo parece um consultório, com perdão do uso, mas tudo igual, mais do mesmo. Então a gente busca um espaço que seja incomparável, né? Que seja realmente o adentrar e a pessoa percebe que os espaços são funcionais, são práticos, foram bem aproveitados, mas o principal ponto é, existem cores, materiais, texturas que fazem esse lugar ser único. E aí ele agrada as pessoas como um todo, né? Ele é muito contemporâneo também, né? Sim. Tem alguma coisa de moda que a gente pode dizer assim, né, para o nosso público no geral, usando uma palavra mais simples? Eu gosto de dizer que, assim como a moda, né, a arquitetura, quando a gente tem os contrastes, como por exemplo, vamos pensar na moda como uma sobreposição de roupa, como um acessório, né, que nos permite criar uma coisa não convencional para uma coisa diferente. Esse apartamento ele teve essa pegada, porque todos os lugares onde eu olho aqui, eu tenho uma textura que remete a uma profundidade, a uma cor. Eu tenho um material que é aqui um tipo de toque e aqui eu já tenho outro. Então, assim como a moda, a gente tem texturas, a gente tem cores, a gente tem materiais diferentes, sobreposições, e isso torna, seja uma roupa ou seja uma postura, diferente, dinâmica. E esse foi o intuito. Nada aqui é aquela paleta igual. Porque quando a gente fica naquele mesmo cenário comum, a gente não traz o diferente, né? A gente não traz aquele ponto de que existe algo a mais. Então aqui a gente trouxe o couro, por exemplo, junto com o dourado nas cadeiras da mesa de jantar. A gente traz a pedra natural, né? Com o toque do voal da cortina. Então veja, texturas, contrastes, e isso nos possibilita essa diferença, assim como uma moda que faz o todo se tornar único, algo especial, né? Emanuele, como que tá para vocês, para os profissionais, os arquitetos, os apartamentos, né, os imóveis, as casas estão cada vez mais usuais, né? Eles têm o tamanho que tem que ter, né? Mas aí como fazer para que tudo caiba dentro dele e para que o que a gente viu aqui que realmente seja usual e que vá comportar uma família? Como é que é o desafio? Eu adoro essa pergunta como um todo, porque as casas, elas precisam voltar com cara de casa, certo? Então eu tenho que entender que a casa, ela vai ser usada, como tu comentaste, né? Então uma casa, ela tem que ser funcional e prática à nossa mão no dia a dia, e também ela tem que ser uma casa que nos mostre que a funcionalidade é feita para aquele dia a dia daquela pessoa, daquela família, e a otimização dos espaços como um todo. Então aqui, por exemplo, a nossa cozinha, a gente utilizou móveis duplos, tanto na parte de cima com uma profundidade maior, como na parte de baixo. Então isso me possibilita 2 espaços para guardar utensílios que a gente precisa, afinal de contas, né? Só quem cozinha sabe que tem bastante coisa para guardar. A lavanderia, a gente não trabalhou um móvel menor para esconder a caixa de luz, por exemplo. A gente criou um móvel inteiriço com a caixa por trás desse móvel. Isso nos possibilitou espaço para guardar muita coisa, mais até mesmo do que a gente teria. Então ficou um móvel enorme. Os roupeiros, todos bem divididos de forma funcional, para que se tenha cabide, prateleira, sapateira. Então, esses pequenos detalhes da otimização do espaço, para mim, vai além da estética. Porque a casa ela pode ser linda, se ela não for usável, você está morando num espaço só decorado, mas não funcional.
Teve algum grande desafio aqui? Ou não? Porque eu sei que quando tem o cliente em si, né, tem algumas mudanças. Como que foi? Sim. O desafio talvez seja esse? Agradar tudo, agradar o geral e agradar alguém que não seja. Sim, a gente fala sempre que o cliente final, ele tem as suas peculiaridades. Então você se adequa e se molda ao perfil daquela família, certo? Então, eu tenho os desafios que aquela família tem e a gente precisa implementar isso no projeto. Aqui, justamente o fato de não ter alguém, nosso desafio era: tá, mas será que mais prateleiras ou mais cabides? Será que a gente coloca espaço para aspirador de pó, para vassouras, para rodo, para balde, o balde como? Então, a gente criou na nossa cabeça essa persona através da metodologia. Então, o nosso desafio era como uma família A ou B vai chegar aqui e vai estar bem, né? Então, o nosso desafio foi encontrar um meio do caminho, um equilíbrio, e dessa forma a pessoa poder se sentir realmente em paz, mas podendo utilizar esse espaço e que seja útil para ela. E deu certo, né? Porque ele já foi vendido assim. Rápido. Todo mundo que entra ama. Sim, muitas pessoas, e a gente ficou muito feliz com isso porque a gente teve liberdade, né? A gente teve uma liberdade de toda a equipe da Santa Maria da gente criar. Eu acho que todo profissional que cria, né, que tem uma arte assim, precisa sentir essa liberdade. E isso fez com que a gente criasse sem fronteiras. Então, eu acho que o agrado de todo mundo quando entrou aqui, de dizer que tinha algo diferente, que eu ouvi isso de muitas pessoas, o decorado tem algo de diferente, mas também muito funcional, ouvir isso também de muitas pessoas, nos deixou o coração muito quente, porque a gente teve, assim, só a gratidão, né, a Santa Maria por ter nos permitido fazer esse projeto, deixar a gente criar e sentir que as pessoas se sentiram felizes e gostaram realmente muito. Que legal. Esse é o nosso papel. Emanuele, muito obrigada, parabéns, né? Obrigada. E agora a gente vai saber um pouquinho como que foi a confecção dos móveis segundo a concepção da arquiteta. Obrigada. E eu estou aqui com o Gabriel, que é o consultor de projetos da Finger Móveis, que idealizou o apartamento aqui. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, e você? Como é que foi esse desafio aqui? Foi bem bacana, né? A gente trabalhou junto com a arquiteta Emanuele, e a gente teve o prazer de trabalhar junto com ela e fazer esse decorado que ficou espetacular. Os feedbacks foram bem bacanas dos clientes, enfim, os visitantes que visitaram o decorado. Ela falou muito de texturas, né? E isso não é só como ela mostrou ali, com tecidos, com pedras, tem muito nos móveis hoje, né? Como é que é isso? Inclusive aqui toda a parte de móveis, a parte social foi trabalhado com amadeirado, né? Ele é um amadeirado claro, com uma textura leve e aí não ficou pesado, né? Então combinou com as pedras da parede, marmorarias, bancadas de pedra. Então tudo ficou aconchegante quando a gente entra no apartamento, né? Nas suítes a gente vê muito espelho também, né? Também. Qual que é o objetivo ali, qual que é o sentido? O espelho, então, ele traz amplitude no espaço, né? O legal da planta do I é que ele tem os armários na entrada do quarto, né? Uhum. Então, onde tem a cama, só fica somente a cama, né? Então, isso é uma planta legal porque dá amplitude ao quarto, né? Então, você não sai da cama, dá de cara com o roupeiro, né? Então, a planta dele é bastante estratégica para isso. Então, quando a gente entra, a gente tem a parte dos armários e aí, em seguida, você tem a cama com um painel de TV, enfim... e também tem um amadeirado, tem texturas de espelho, papel de parede, que ficou um ambiente bem aconchegante também. E a Finger tem vários diferenciais, né? Uhum. Como alguns detalhes de puxador, algumas lâminas e acabamentos que não é, né, em toda a fábrica que vai ter, né? Isso, é um diferencial da fábrica, né? Hoje, com 5 anos de garantia no produto, então é um produto que vai durar bastante tempo, né? Justamente você comentou da borda, é uma borda que ela é soldada, então isso dá maior durabilidade nos móveis. Questão de ferragens também, a Finger ela utiliza ferragens alemãs, né? Então isso garante uma qualidade superior nas aberturas e fechamentos de tanto gavetas quanto portas. Uhum. E falando em puxadores, né? Aqui, em especial no decorado, ele ficou um decorado bastante minimalista, né? Então a gente não vê tantos puxadores, então foram utilizados puxadores passantes, né? Que a gente fala que não existe puxador, né?
É uma outra tipo de abertura, né? Exatamente. Então, eu descarto o uso de puxador, fica mais leve, mais minimalista, que é a pegada de hoje em dia, né? Mas na suíte tem um que é bem diferente, assim, né? Que daí chama atenção, né? Exatamente. Então, na parte da suíte foi utilizado o Seixo, que é um puxador bem bacana, que ele tem um acabamento diferenciado na parte do móvel do banheiro. E no lavabo e nos banheiros? O lavabo e nos outros banheiros foi utilizado uma cava, espécie de cava que aí não utiliza o puxador. E o material da Finger para esse tipo de área mais úmida também é com a garantia de 5 anos? Isso, exatamente. Então, como ele é um material que tem uma borda super soldada, de alta qualidade, isso garante também um material mais resistente à umidade também. E não é só nesse apartamento aqui que a Finger trabalha com a Santa Maria, uma parceria bem sólida, né? Parte então de decorados, tanto aqui quanto na construtora a gente tem os decorados dos apartamentos lá e o prédio em si, as áreas comuns, a gente que executou. Bastante trabalho. Bastante trabalho. E aí, como que faz para entrar em contato com vocês, para conhecer o trabalho da Finger? Então, temos o nosso contato, o telefone. A gente coloca aqui também a rede social, o telefone. E se visitar na loja, a gente tem exposto o showroom, né? Então, a gente mostra então, o produto, enfim, tem cozinhas, armários, aí é legal de visitar e conhecer nosso produto ao vivo. Tá certo, muito obrigada e parabéns pelo trabalho, ficou lindo. Obrigado, você.